Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão, todas as tardes e todas as noites. Aqui esmaga no like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e nos siga no Instagram também, gente. A gente tem Instagram e Facebook. Hoje, dia 20 de julho de 2022. Arrebente a boca do sapato, vamos às principais notícias do dia. Olha isso, minha gente. Diretor da Caixa Econômica Federal é encontrado morto na sede do banco em Brasília. Sérgio Ricardo Faustino Batista ocupava a diretoria de controle interno e integridade da instituição, área que recebe denúncias sobre qualquer assunto, inclusive de assédio sexual, como as feitas contra o presidente, o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Olha isso, minha gente. Mais uma morte estranha que ronda o governo Jair Bolsonaro. Mais uma morte estranha. Eu tô achando que tá parecido, muito parecido, com a época do Fernando Collor de Mello. Todo mundo morria. Quando começou as denúncias, aí veio o PC Farias, namorada do PC Farias, a viúva do PC Farias, aí veio o irmão do Collor, todo mundo morreu. Só não morreu o Collor, que hoje tá aí do lado do Bolsonaro. O resto é muita morte. Piloto dele sumiu, desapareceu. Enfim, é morte para todo lugar. Vamos falar desse assunto agora. Você que está chegando agora, estamos falando da morte do diretor da Caixa Econômica Federal, que foi encontrado morto na sede do banco aqui em Brasília. Olha, Batista era funcionário de carreira da Caixa, entrou para o banco em 89 e assumiu a diretoria de controles internos por processo seletivo em março de 2022. Segundo a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, a morte foi registrada inicialmente como suicídio. Em nota, a Caixa manifestou pesar pela morte e disse que contribui para a apuração do caso. A Diretoria de Controle Interno e Integridade, o DECOI, que Batista chefiava, é para onde são encaminhadas todas as denúncias recebidas pelo canal de atendimento criado pela Caixa Econômica Federal. As denúncias que chegam à diretoria são sobre qualquer tema de corrupção e assédio sexual, como os que levaram à queda do ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, que nega as acusações. Olha, minha gente, esse camarada que morreu, que foi encontrado morto hoje, tem um agravante aí, aliás, de ontem para hoje, que é o seguinte: ele é o cara que estava coordenando o setor que recebeu as denúncias contra o ex-presidente da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães, homem de confiança do seu Jair Bolsonaro. De acordo com o relato da polícia, um camarada que estava por ali, um vigilante, encontrou o corpo dele e que disseram que foi suicídio. Mais um que se mata. Aliás, já tínhamos falado do segurança da Itaipu Binacional, que foi encontrado morto, que tinha se jogado de um viaduto, porque ele era o cara que coordenava as filmagens e as câmeras que pegaram imagens do petista Marcelo Arruda no dia do aniversário dele. Tem esse suicídio. Agora, o suicídio do diretor da Caixa Econômica Federal, que era amigo do Pedro Guimarães, trabalhou com ele, trabalhou diretamente com ele e era o cara responsável pela apuração do caso dentro da Caixa Econômica Federal. É preciso que a polícia investigue, vá a fundo, com que motivo teria um diretor da Caixa Econômica que ganha bem pra caramba se matar de uma hora para outra. O que está acontecendo? Está todo mundo se matando? Aliás, logo no início ali do laranjal do Bolsonaro, começou a morrer gente de infarto, né? Vocês lembram disso? Bibiano morreu de infarto, aí veio o outro morrer de infarto, tá todo mundo morrendo de infarto. Agora tá todo mundo se matando. É muita coincidência, gente. É muito estranho. Eu não descarto nada, mas é preciso que a polícia investigue realmente o que aconteceu, por que foi. Só que como eu posso dizer, é coincidência demais, é uma coisa atrás da outra e tudo liga ao quê? No final das contas, ao bolsonarismo. Então a polícia precisa investigar realmente de uma maneira isenta. Aliás, nós queremos saber o que aconteceu com o celular do José Jorge Guaranho,
o assassino bolsonarista. O que aconteceu com o celular dele, que até agora ninguém falou nada, até agora ninguém disse nada, delegados se calaram. Ele passam tanto tempo, a gente consegue desvendar na coisa do celular em horas. Se a gente pega um celular, abre ele, consegue, mas parece que é uma lentidão. Ela foi muito rápida para concluir o caso, mas está sendo lento para ler esse celular. Gente, o que é isso, pessoal? Estão querendo abafar o caso? Agora, esse caso aí da Caixa Econômica nos chama a atenção, porque o Pedro Guimarães era homem de confiança do Bolsonaro. Vocês lembram dele? Do Pedro passeando com o Bolsonaro no Rio de Janeiro? Vocês lembram? Passeando na praia e tal. Aí uma vez ele ouviu até falarem de Lula. Vocês lembram disso? Pedro Guimarães, o camarada de confiança do seu Jair. O Jair colocou ele para fora, né, por pressão na realidade, e colocou uma mulher para dizer, olha como eu sou bacana. Não sou assim, misógino aí, como falo. Coloquei uma mulher. Não sou racista, tem um preto que trabalha comigo aqui. É a desculpa desse tipo de gente. Eu não sou homofóbico não, tem gay que é cabeleireiro da minha esposa. Mas enfim, gente, vamos à próxima notícia. Você que está ao vivo no Critica Brasil, esmaga nesse like, arrebente a boca do sapato, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Estamos aqui ao vivo e em cores. Faça com que o Critica Brasil cresça mais, se você puder ajudar. 61 98304 6113 é o nosso Pix e o nosso Zap. Agora, mais uma notícia, minha gente. Polícia Federal deflagra operação para apurar fraudes em contratos de empreiteira com a Codevasf, gerida pelo Centrão. Um suposto sócio oculto da Construserve foi preso temporariamente. A PF cumpre mandado de busca e apreensão. A Polícia Federal do Maranhão deflagrou na manhã desta quarta-feira, segundo o jornal Globo, uma operação para apurar possíveis fraudes em contratos entre a empreiteira Construserve e a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, comandada pelo Centrão. A operação foi autorizada pela Justiça Federal. Foi preso temporariamente o empresário apontado pelas investigações como sócio oculto da empreiteira. A PF cumpre mandado de busca e apreensão na Superintendência do Maranhão da Codevasf, alvo das suspeitas. Olha, agora tem alvo. A Polícia Federal também tem que bater lá, não é, no reduto do seu Arthur Lira, não é? Porque sabemos muito bem que a Codevasf, essa empresa pública, fazia intermediações de dinheiro que vinham do Ministério da Educação. Lembro vocês que o cara que está lá dentro, que é presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento, do FNDE, é patrocinado pelo Ciro Nogueira. E tem um outro camarada que é patrocinado ali, apadrinhado pelo Arthur Lira. Os dois, Ciro e Arthur Lira, comandam dinheiro do Ministério da Educação, juntamente com alguns pastores que inclusive foram denunciados pela Polícia Federal, mas o Bolsonaro mexeu os pauzinhos e conseguiu libertá-los. Veja bem, esse caso aí, só para quem não lembra, é o caso também daqueles caminhões que estavam sendo distribuídos por essa empresa, sabe, aquele caminhão de lixo. Lembra daquela compra que eles iam fazer de ônibus, tantos ônibus, né, que iam custar 170 mil reais a mais do que o preço normal? Lembram também do caso do kit robótica, que a empresa que fez essa intermediação toda é amigo do Arthur Lira? Pois é, isso tudo é um bolo só. São bilhões de reais aí envolvidos nessa situação. Centrão abocanhando tudo, Cirão do lado, Ciro Nogueira do lado, Arthur Lira do outro, estão até o pescoço engatado junto com o Bolsonaro. Assim que o Bolsonaro perdeu o mandato, esses dois também facilmente vão para o Chilindró. A Polícia Federal tem que fazer muito mais ainda. Aliás, a Polícia Federal ainda está sobrevivendo aos ataques de Bolsonaro, né? Todos os dias, troca de delegado, pune superintendente, enfim, né? A coisa tá preta, pessoal.
Vamos lá, vamos à próxima notícia aqui. Eu peço a vocês que esmaguem no like, participem junto comigo. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Quero agradecer a Lila da Silva 13, que diz boa tarde. Segundo a RC, são muitas emoções, bichos. É muita emoção, é muita emoção. Vamos lá, a próxima notícia aqui. Lula visita a réplica de sua casa em Caetés, no Pernambuco, e se emociona com lembranças. O presidente Lula esteve lá. Foi lá naquela casa que é considerada a casa da Dona Lidu, fizeram uma casa bem parecida com a do Lula, e o Lula também bateu foto com alguns familiares que ainda se encontram por lá, parentes antigos, e também as pessoas ali, a vizinhança e uma equipe que sempre anda com o presidente Lula. Agora, gente, vamos a outra notícia. Em reação a Bolsonaro, Estados Unidos afirmam que eleições brasileiras servem como modelo para o mundo. A gente viu a palhaçada do Jair Bolsonaro de convidar os embaixadores para aquele ato funesto dele, aquele ato de desespero dele, porque aquilo não é ato de alguém que tenha poder, aquilo é ato de gente desesperada que está querendo, inclusive, ajuda de fora para querer dar o golpe dele. Só que ele não tem nem ajuda de dentro nem ajuda de fora, porque os embaixadores ouvidos pelo Estadão, pelo UOL, pelo G1, pela Globo News, todos disseram a mesma coisa. Nos sentimos constrangidos, foi um vexame horroroso, a gente aplaudiu, porque fazer o quê? Nós fomos convidados, o cara chama a gente na casa dele, fala um monte de coisa, no final alguém puxou a palma e todo mundo teve que bater palma, mas ninguém fez pergunta nenhuma, ninguém disse absolutamente nada. Nós ficamos envergonhados, até porque cada embaixador já tinha sido alertado pelos seus presidentes de que não deveriam dar qualquer adendo ao seu Jair Bolsonaro, que falou bobagem. Aliás, tanto falou bobagem que a própria Polícia Federal desmentiu o Bolsonaro. As entidades ligadas à Polícia Federal desmentiram o Bolsonaro, que ele usou o nome da Polícia Federal para contar mentira lá. E aí a Polícia Federal disse, não, a gente não tem nada a ver com isso, ele falou o que falou, e soltaram uma nota de repúdio e que confiam nas urnas eletrônicas. Aliás, a Polícia Federal trabalha em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, sempre trabalhou na questão das eleições e sempre foi muito bem aceito. O problema não é os militares, o problema não é a Polícia Federal, não é o Ministério Público, o problema é Jair Messias Bolsonaro. Tá doidinho, pirado. Puta merda, e agora aí? Primeiro, o que ele quis dizer nesse resumo da reunião dele foi, olha aí, pesquisas indicam que o Lula vai ganhar. O Moraes, o Xandão, é foda. Terceira coisa aí, se ele ganhar, vou ser preso. Se eu ser preso, meus filhos vão ser presos. Então, pelo amor de Deus, socorro! Socorro! SOS aí! É isso. Não tem outro. É um verdadeiro palhaço. Aliás, como eu sempre tenho dito, uma pessoa que tem poder realmente, ela não fica falando o que tem. Ela exerce o poder que tem. Um camarada como o Bolsonaro, que é presidente da República, que precisa o tempo todo dizer que ele é presidente e que ele é o chefe supremo das Forças Armadas, já perdeu o poder há muito tempo. E o respeito há muito tempo. Vamos esmagar no like, arrebentar a boca do sapato, minha gente. Eu quero aqui, inclusive, colocar um vídeo onde as pessoas fizeram uma montagem de um vídeo aonde mostra ali as mentiras de Bolsonaro contadas. Né? As mentiras de Bolsonaro foram contadas um a um e ali as pessoas desmentiram o que o Bolsonaro contou. Mas eu vou mostrar hoje à noite o vídeo. Hoje à noite, às 21h30, eu mostro para você o vídeo, tá? Agora, olha isso, gente, mais uma situação aqui. Eu quero apresentar para vocês mais essa notícia. Aliás, estava falando da questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou o seguinte. No dia seguinte ao ataque do presidente Jair Bolsonaro ao processo eleitoral brasileiro, o governo dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira que as eleições brasileiras servem como modelo para o mundo e disse confiar que o resultado vai refletir o desejo do eleitor. Como o Estadão antecipou, o governo Joe Biden preparava a resposta ofensiva diplomática de Bolsonaro, que reuniu cerca de 70 diplomatas na véspera à ofensiva, para minar a confiança no sistema eleitoral do país.
sem que nenhuma fraude nas urnas eletrônicas tenha sido comprovada. Disse o governo americano. As eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo, diz a nota divulgada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazendo isso agora porque Joe Biden sofreu lá nos Estados Unidos o que o Lula está sofrendo hoje com o Bolsonaro. O Bolsonaro o tempo todo mantendo aquela fala, aquela mentirada dele sobre as urnas. O camarada não queria nem vergonha na cara. Tinha que pegar um óleo de peroba e passar na cara do Bolsonaro, um perobeiro. Simplesmente farofeiro, perobeiro, mentiroso. Porque blefador, é blefador. Ele fala disso, o camarada foi eleito 6 vezes pela urna eletrônica, pô. Os filhos dele foram eleitos pela urna eletrônica, agora virou o quê? Isso aí é papo dele para continuar o tempo todo fazendo isso. Vai perder as eleições. E se não negociar, elas são premiadas, vai para a cadeia. Essa é a sina, não adianta lá. Vamos lá, mais notícias, minha gente. Arrebente a boca do sapato, pessoal. Cadê o pessoal que está ao vivo junto comigo aí? Liene Helena Maria... Fernanda, tem Auricélia Costa, Jairo Donizete, Bete Castro. Beijo pra minha irmã Marilei, que está ao vivo, minha mãe Maricina, que tá arrebentando a boca do sapato lá em Floripa. Beijo pra todos os meus parentes aí. Vamos lá, olha essa notícia. Ao Supremo Tribunal Federal, militares da Ativa manifestam apoio ao sistema eleitoral e se decolam de Bolsonaro. Ultrapassou todos os limites, diz. O Bolsonaro ultrapassa todos os limites. Olha, minha gente, a gente sabe que muitos militares estão assim, se descolando de Bolsonaro por conta disso, não é? Então eu vou ler aqui essa matéria essa que está em todos os jornais, mas eu peguei especificamente aqui o 247. Está também no Estadão e no UOL. Após reunião na segunda-feira em que Jair Bolsonaro atacou o sistema eleitoral brasileiro, perante diplomatas, militares do alto comando do Exército entraram em contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal para afirmar que não concordam com as acusações sem provas de Jair Bolsonaro para desacreditar as urnas. De acordo com o jornalista Valdo Cruz, do G1, os militares avaliam que Bolsonaro ultrapassou todos os limites na reunião com os embaixadores estrangeiros e que o encontro serviu para desgastar ainda mais a imagem do Brasil no exterior. As críticas dos militares da Ativa também foram direcionadas ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, por ter deixado a postura de militar sensato para atuar como político. O ministro participou da reunião convocada por Bolsonaro e estava pronto para discursar, mas não foi requisitado por Bolsonaro. Uma mostra da cisão entre as Forças Armadas veio à tona após comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos e o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior, não compareceram ao evento de Bolsonaro, apesar de terem sido convidados. Ou seja, eles recusaram o convite de Bolsonaro, todos os 3 comandantes. E também tem uma frase que diz o seguinte: para eles, o Paulo Sérgio Nogueira deixou o seu cargo como general no dia que aceitou um cargo civil para ser ministro da Defesa. E ainda dizem mais sobre essa situação. Olha o que eles dizem. Vergonha internacional, vexame. Militares reagem aos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Isso tudo aqui, gente, a gente sabe muito bem o que ocorre e eu vou ler aqui essa matéria rapidinho para vocês, para que a gente comente. Veja isso. Essa vergonha internacional que foi feita, eles disseram o seguinte: para militares, a não falar na reunião, o general Paulo Sérgio Nogueira se livrou de um vexame, de uma vergonha maior. Aí disse um dos generais: ninguém merece ficar atrelado a uma vergonha internacional. O outro general da reserva disse: a gente não quer participar desse vexame. Ou seja,
Lembrando a vocês, ontem eu estive aqui ali nas imediações do Tribunal Superior Eleitoral, eu fiz um vídeo para o Instagram, porque nós vamos fazer, acompanhar as apurações aqui, direto aqui do Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília, e as instituições são grandiosas, não é aqui. Existe várias quadras inteiras do Poder Judiciário aqui, então é uma coisa muito maior do que a gente pensa. O Bolsonaro, para dar golpe, não é assim como ele pensa, não é? Ele precisava ter alguns requisitos para isso, como disse já o jornalista Breno Altman ontem aqui, convidado do Critica Brasil. Então, pensem bem, o que o Bolsonaro faz é atiçar os seus apoiadores, dar a ideia para os seus apoiadores que ele está com a Coca-Cola toda, de que ele está bombando e que os militares iam seguir ele cegamente. É mentira dele, é mentira. Bolsonaro mente que nem sente, entendeu? Mentiroso, quanto mais. Agora, alguns generais são mais atrelados ao bolsonarismo, isso é verdade, tem um monte de militar no poder, mas o alto comando em si não quer embarcar numa aventura, ainda mais com um palhaço desse como presidente. Tu imagina, se o poder, se as Forças Armadas podem dar um golpe, por que teriam este palhaço como presidente? É uma pergunta que eu sempre faço e a gente não tem que ter medo de uma porcaria dessa. Essa é a verdade. Vamos lá, arrebentando a boca do sapato. Olha essa, minha gente, mais uma notícia aqui, quero mostrar para vocês. Juízes e promotores rebatem Bolsonaro com depoimentos nas redes e atestam a segurança das urnas eletrônicas. Após Jair Bolsonaro convocar embaixadores estrangeiros para levantar suspeitas já desmentidas sobre urnas eletrônicas, magistrados, advogados e promotores de justiça de todo o país começaram um movimento nas redes sociais em defesa do sistema eletrônico de votação e do Tribunal Superior Eleitoral, instituição cuja integridade é questionada com frequência por Jair. O gesto é considerado raro, já que não é praxe da categoria ir a público se manifestar sobre política, especialmente no que diz respeito a juízes, procuradores e promotores. Um advogado consultado pelo Estadão afirmou que o movimento surgiu de forma espontânea e tem se espalhado no início da semana. Gente, é isso. O Bolsonaro simplesmente une todo mundo contra ele. Ele é medo de perder, medo de ser preso, medo que os filhos sejam presos. Não tem outra situação. E isso está tão patente que todo mundo fala a mesma coisa. Agora, gente, uma informação aqui que é a seguinte. A CNN levantou um caso muito interessante de alguns ministros de tribunais superiores, entre eles STJ, STF, e a CNN disse a seguinte afirmação: Bolsonaro está querendo fazer de tudo para que o Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa dele para que ele não se candidate. Veja, o Bolsonaro mesmo fazendo de tudo para que o Tribunal Superior Eleitoral casse. Porque se o Bolsonaro não tivesse esses apelos, esses arrobos todos contra a democracia, já tinha sido cassado. Porque tudo que ele fez até agora é passível de cassação, né, da chapa e da inscrição aí para concorrer. Mas, como esses ataques dele recorrentes vêm dizendo, olha como eles são, então a CN levantou que para alguns ministros que foram ouvidos no anonimato, o que o Bolsonaro quer é fazer com que o Tribunal Superior Eleitoral casse o registro de candidatura dele, para poder ele pagar de vítima, para poder ele querer bolsominhada na rua e para dizer o seguinte: olha, eu não avisei que queriam Lula no poder, eu não avisei que o tribunal estava indo contra mim. A CNN levantou essa situação que pode ser o que o Bolsonaro esteja querendo. Ele quer jogar o Tribunal Superior Eleitoral contra ele mesmo para que ele, de uma forma de vítima, então coloque os militares contra o Tribunal Superior Eleitoral. Mas o ministro Alexandre de Moraes já está sabendo dessa situação e saberá conduzir o pleito de uma maneira muito segura e plena, porque o Xandão vai ocupar a presidência agora do TSE a partir de agosto. Arrebente a boca do sapato, minha gente. Nós estamos ao vivo no Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer.
É Lula lá, Lula aqui, Lula acolá e Lula todo mundo. Compartilha esse vídeo, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. E para aquele que gosta de fazer um cafuné, né, na bolsominhada, o pessoal sempre está pedindo aqui que a gente coloque a musiquinha do bolsominho pro bolsominho. Então eu vou colocar a musiquinha do bolsominho para eles ficarem tranquilos. Cadê o meu amigo lá que canta a musiquinha? Maravilhosa a musiquinha do Critica Brasil. Eu vou postar aqui pra vocês, gente, porque todo mundo pede aqui pra mim. Aqui, cadê a musiquinha do sal, sal, sal? Chama meu boi pra comer o sal. Tem muito gado aí. Tem muito leso bolsominho aqui. Aí o meu amigo pedi pra ele tocar um violão, cantar a música. E por conta disso eu já tenho ela gravadinha aqui pra vocês. Então eu vou colocar aqui pra gadaiada se animar. Paulo Ney, canta pra gadaiada, meu amigo, vai! Tem muito gado aí. Tem muito leso bolsominion aqui. Tá todo gado querendo sal. E o Critica Brasil vai te dar assim. Sal, sal, sal. Chama meu boi pra comer o sal. Sal, sal, sal. Chama meu boi pra comer o sal. Tem muito gado aí. Tem muito leso bolsominion aqui. Tá todo gado querendo sal. E o Critica Brasil vai dar com capim. Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Oi, é Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão aqui em Brasília, arrebentando toco e fedendo chifre queimado. Minha gente, à noite a gente se fala às 21h30. Antes de sair, esmaga nesse like, compartilha o vídeo. Beijão pra vocês, fiquem com Deus, vamos enfrentar essa gadaiada que ela tá pirando. Tchau, pessoal, prazer, beijo.